Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Vamos começar agora a nossa live falando um pouquinho sobre o campo da escatologia bíblica. Tivemos alguns minutos aí de atraso do horário previsto, mas já vou estar aqui compartilhando o link aí com todos os nossos alunos, os que estão nos assistindo em diversidades de áreas. Só encontrar aqui o link, contribua aqui, Ludmila, comigo. Aqui, ver se acha o link. E aí, atualiza a página do Facebook. É aqui, mais em cima um pouquinho. A internet que não está legal, de atualizar, né? Atualizar o Face, ver se tu consegue aí. Ver se tu consegue. E nós vamos já falando aqui com vocês sobre o campo da escatologia bíblica. Vamos estar falando sobre o espírito do anticristo. Já fizemos algumas lives neste assunto. Você que tem esse livro aqui do Instituto Vida, Epístolas Gerais e Escatologia, nós vamos falar um pouquinho aqui na página de número 63. Vamos ver se a gente consegue passar o link aqui, né, para os nossos alunos, para os nossos internautas que foram convidados para estar conosco. Nós estamos tendo queda aqui de energia e também da internet, né? Quando cai a energia já dá um sinal fraco aí da internet, tá? Até recuperar. E a gente já vai tentando aqui achar o link do Facebook Pastor Divino Silva para passar para os nossos alunos. Vamos esperar mais um pouquinho. Enquanto isso, você vai procurando o texto bíblico aí de 1 João, capítulo 2, o verso 18. Primeira epístola de João, capítulo de número 2, o verso 18. A Ludmila está tentando aqui achar o link, né? Vamos ver se... Aí, isso. Já encontrei aqui o link, né? Rapidinho. E vai dar tudo certo. A internet é uma bênção, né? Só copiar aqui, Ludmila, o link. Aqui, ó. E já compartilhar. Não, mas dá tempo aqui, pode ir só coisa aqui. Ver se ele compartilha aqui também. Vai dar certo. Veja se você consegue. Estamos aqui aguardando mais uns minutos só para a internet restabeleceu agora a energia. Compartilhar ele vai dar a opção do link. Calma, agora ver se tem a opção do link. Não, tem que ser lá nos três pontinhos lá em cima. Isso, agora vai dar tudo certo. Ó, copiar link, abre o WhatsApp, aí coloca aqui agora, buscando conhecimento. Deixa eu concluir bem que vai ser rapidinho. Aqui, ó. Essa internet, né? É uma queda de internet aí novamente. Vamos tentando por aqui, né, pessoal? Vamos tentando. Deu certo? Agora é só compartilhar aqui com os outros grupos. Vamos lá. Desce aqui. Aplicações, né? Para poder chegar
Está tendo uma complicaçãozinha, mas já estamos observando aqui. A internet mesmo. Daqui a pouquinho, pessoal, daqui a pouquinho já estaremos transmitindo nossa mensagem de hoje. Obrigado, Edmir. Valeu. Estamos ao vivo, só encaminhando aqui os links para os grupos, mas acreditamos que muitos já receberam, né? Qualquer momento a gente volta ali já encaminhando mais os links. O capítulo 2, nós vamos falar sobre o espírito do anticristo. Depois a gente vai estar salvando esse vídeo e lançando aí também nas nossas plataformas do YouTube, o WhatsApp, TikTok e também o Kawaii e outras redes sociais. O capítulo 2 de 1 João, versículo de número 18, vai dizer assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também muitos agora se têm feito anticristos. Esse texto aqui, de João, capítulo 2, o versículo 18, essa primeira epístola, não confundir com o evangelista. João é o mesmo autor, mas lá é evangelho, lá é biografia, aqui epístola universal. Nós vamos falar um pouquinho sobre este conteúdo, sobre o livro, que está na página de número 63. Já é a última hora, o período todo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, anticristo. João fala sobre o espírito do anticristo. E ele vai trazer uma temática especial, e é um assunto muito importante para a gente estar detalhando em relação a esse aspecto. E nós vamos estar trazendo aqui para vocês um pouquinho sobre o campo da escatologia bíblica. Fiz alguns rascunhos aqui para que possamos ter uma compreensão melhor. Vamos entender? O que se refere ao termo anticristo, ou seja, antimessias? São aqueles que não acreditam que o Messias veio. Aí vem também uma mensagem daqueles que sabem que o Messias veio, porém eles querem desfazer tudo que se refere à palavra de Deus no interrelacionamento com esse termo chamado Cristo. É por isso que vem o termo anticristo ou anticristos. Está vindo. Isso é o que João fala, o anticristo está vindo. Você pode ler aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, capítulo 2, o versículo 3, que você vai ver que ele está falando sobre a iniquidade, que é o papel primordial, principal desta mensagem do anticristo. Só que nós não temos ainda anticristo, tem o espírito do anticristo, porque o anticristo só vai surgir quando a igreja sair da terra. Aí passa, então, um papel primordial aí do anticristo. Eu falo primordial porque é a primeira ação dele, que vai ser posteriormente o sair da igreja da terra. Ele vai trazer no drama do fim dos tempos. Você pode vir observar que nós vamos agora trazer um relato aqui do nosso livro, do Anticristo, no caso, a página de número 63 dessa temática Anticristo. Vamos observar. O espírito do Anticristo é toda manifestação contrária à vontade de Cristo e vem direto do trono de Satanás. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 3. Qualquer mensagem que vai contrária à palavra de Deus vem diretamente do trono do Satanás, que é o espírito do anticristo, que mais tarde vai se tornar o anticristo. Nós vemos também 1 João 2, o versículo 18,
e também versículos 19 ao 28, que João já alertava: filhinhos, como já ouvistes que vem o anticristo, e olha que João falava isso na sua época, e essa é uma mensagem contemporânea para nós hoje. E também capítulo 4, versículo 3 de João, olha o que ele fala, capítulo 4, versículo 3 de João, ele diz assim, ó: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem, e ele já está se manifestando através do espírito do anticristo. E como é que ele se manifesta através do espírito do anticristo? Aí nós vamos trazer aqui alguns relatos a respeito disso. Todos aqueles que estão se apostatando da fé, através de muitas ideologias, de muitas situações, eles, de certa maneira, estão negando a fé em Cristo, porque os apóstolos, a partir ali do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, ali de Atos dos Apóstolos, e nós conhecemos mais precisamente no capítulo 2 de Atos, sobre a doutrina dos apóstolos, que ninguém pode fugir dessa regra de fé. Ou então qualquer coisa que venha falar contra os 31.173 versículos da Bíblia, então você, de certa forma, se não aderir a este padrão doutrinário, está sendo levado ao espírito do anticristo. Vamos entender um pouquinho mais sobre a questão da escatologia. Através de suas obras, Satanás, ele corre de forma desesperada a fim de desviar a humanidade dos planos de Deus. Nós temos até uma matéria chamada teontologia, que é o plano de Deus. É Deus se referindo a Deus. Aí nós temos uma outra matéria chamada soteriologia, ou seja, que é o plano de Deus para a salvação da raça humana. E o diabo sabe disso. Então, de certa forma, o espírito do anticristo, que está neste momento operando por meio de muitas situações que nós vamos discorrer na nossa aula hoje, é de enganar até os escolhidos com as suas artimanhas e também muitas sutilezas. Nós vemos isso agora na revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD. O espírito do anticristo representa a atuação demoníaca que na grande tribulação fará com que o anticristo seja dotado de poderes sobrenaturais. Eita, pois o próprio dragão dará a ele o seu poder e o trono. O próprio dragão dará a ele o seu poder, o seu trono e toda a sua potestade. Está em Apocalipse capítulo 3, os versos 2, e também 2 Tessalonicenses capítulo 2, os versos 3, 9 e 10. Anote essas referências bíblicas e leia. Posteriormente você pode estar salvando esse vídeo e assistindo com o tempo e lendo todas as referências. O objetivo desse espírito é formar uma trindade que traz totalmente apostasia. Satanás será o antipai, o anticristo será o antifilho e o falso profeta será o anti-Espírito Santo. Então eles formarão aí um tipo de satanismo, mas trazendo também aí uma apostasia à Trindade, o antipai, o anticristo e o anti-Espírito Santo. Vamos entender mais um pouquinho? Nós estamos falando ainda neste livro do Instituto Vida, Epístolas Gerais e Escatologia Bíblica. É uma aula extra de conhecimento livre e aberto para todos os públicos. Ainda na página 64 deste livro, o Espírito não trará, de exaltar a si mesmo. O Espírito Santo não trata de exaltar a si mesmo. João, capítulo 16, o verso 13, nós vamos entender que o Espírito Santo ele não trata de exaltar a si mesmo. O Espírito Santo tem um poder para dar a vida. Efésios, capítulo 1, verso 3. É por isso que tem que haver, nesta questão do espírito do anticristo, o preparado anti-Espírito Santo.
se preparar também do antipai e o antifilho. Isso é através de um sistema que já deve estar tudo organizado para um momento da grande tribulação, a qual o anticristo deverá reinar por um período aí de 7 anos, sendo dividido em 2 períodos. Esta é a visão do pré-tribulacionista, que o Espírito Santo, após o sair da igreja da terra, o espírito do anticristo, agora vai se tornar, vamos falar, o anticristo que vai reinar através do sistema político. É por isso que tem que ter todo o sistema da imoralidade sexual, tem que estar bem à tona, bem alto. É por isso que vem toda essa ideia de ideologia de gênero, de linguagem neutra, e vem todo um sistema político que alguém fala assim, rapaz, o cristão não deve se envolver em política. Não a politicagem, mas a política, que é a ciência, é o ato de governar. Aí sim, por exemplo, Daniel foi governador, José foi governador, José de Arimateia foi senador, mas não é esta a nossa temática política, mas falando que como haverá aí um governo do anticristo e ele deverá reinar através do sistema político, então nós temos que falar um pouquinho sobre o assunto. Aí vamos ainda dizer o seguinte, o Espírito Santo sela os fiéis para o dia da redenção. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Todos nós seremos selados para o dia da redenção. E os cristãos terão o nome de Deus em suas testas. Apocalipse, capítulo 22, o verso 4. Da mesma maneira, para enganar a humanidade, o falso profeta, lembra do falso profeta, faz que o mundo venha a ser total contra este governo de Cristo, contra tudo que pregamos, que é, no caso, a apostasia. Adore a primeira besta, que é o anticristo. A primeira besta é o anticristo. Leia aí, Apocalipse, capítulo de número 13, o verso de número 2. Vamos ler essa referência bíblica, essa passagem muito especial de Apocalipse, capítulo de número 13, o verso de número 12. Encontrar aqui rapidinho, tudo ao vivo, tá bom? Que não é um vídeo gravado assim para depois postar, é ao vivo mesmo, então a gente folheia aqui a Bíblia juntamente com você. Vamos lá? Apocalipse, vamos lá, capítulo de número 12, que é o ventilador, né? Estamos aqui na área da residência aqui do Instituto Vida, nós estamos lá na sala, hoje queremos fazer uma aula assim mais propriamente, mais prática. Olha só, capítulo 12, versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. Então aqui você já pega uma alusão a um texto específico aí de Apocalipse, capítulo de número 12, o verso de número 13. Nós estamos falando ainda sobre a questão do espírito do anticristo. Aí esse aqui é sobre a questão da guerra. Agora nós vamos falar agora um pouquinho sobre esta besta, que é capítulo 13, o verso 12. Vamos entender um pouquinho? Agora vamos diretamente ao texto. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Olha o que ele fala aqui. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Vocês estão entendendo agora? Então, esse espírito do anticristo, no caso agora o anticristo, ele vai ter o seu momento aí de apostasia para que adore a primeira besta, que é o anticristo. Aí nós vamos falar um pouquinho agora sobre a atuação do espírito do anticristo, como ele atua, que é a nossa mensagem central da nossa aula de hoje. A atuação do espírito do anticristo é negar e desfazer tudo que tem origem do Criador. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 4. Lembra dessa referência? Tudo. Ele vai fazer de tudo para negar e desfazer a origem do Criador. Por exemplo, sobre a questão da ideologia de gênero, homem e mulher. Agora a pessoa
segundo esta ideologia, definir-se mais tarde. A pessoa tem o poder de falar o que ele quer ser, o que ele pode ser, ou então nasci em corpo errado, ou coisa do gênero, mas, na verdade, isso aí já é uma mensagem do espírito do anticristo. Este espírito vem abrindo o caminho para que o próprio anticristo atue numa sociedade preparada para que aceite o seu governo. E como que tem que fazer? Tem que desfazer tudo que o Criador fez, desde o princípio da família, moral, e vem também da imoralidade sexual, da dependência química. Tem que desfazer. Então, o mundo tem que ser contrário à Bíblia. O mundo tem que ser contrário à questão moral. E a única maneira desse anticristo surgir, e com um governo amplamente direcionado a ele, precisa todos, o mundo inteiro, tem que ser contra o princípio moral da família e desta palavra chamada Bíblia Sagrada. Ele atua na sociedade preparada para que aceite o seu governo, com o intuito de mudar o tempo e as leis. Precisa mudar todas as leis, desde da nossa Constituinte de 1988, da ONU, e também de todos os países, precisa mudarem. A moeda única. Então haverá, sim, um princípio político atrás de todas essas coisas. João cita alguns pecados principais da grande tribulação, que já são interligados no nosso tempo aqui contemporâneo, já estão ocorrendo nos nossos dias que vivemos. E Paulo faz uma alusão a esses mesmos pecados. Vamos entender? Olha o que eu falo aqui. Como sendo eles ainda a causa principal de o porquê a ira de Deus está derramada sobre a terra e seus habitantes da grande tribulação. Apocalipse, capítulo 9, o versículo de número 20. Deixa eu ler essa referência com vocês. Capítulo 9, o versículo 20 de Apocalipse. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Aí vai dar toda a sequência a esse texto bíblico, o versículo de número 21, olha o que ele fala. Nem ainda se arrependeram dos seus problemas de cunho escatológico, de pecado, de orgia, nem ainda se arrependeram, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem dos seus furtos. Aí ele vai estar trazendo essa alusão ao que é o texto. Ainda sobre o espírito do anticristo, você vai entender lendo Colossenses, capítulo 3, os versos 5 e 6, e também 2 Timóteo, capítulo 3, os versos 1 ao 7. Observe também, veja algumas situações que o espírito do anticristo está fazendo na comunidade global. Vamos entender o que o Espírito Santo, o espírito do anticristo, ele se opõe às atividades do Espírito Santo, se opõe também às atividades do Cristo, ou de qualquer que seja o cristão. Eu sei que essa live pode ser quebrada e pode ser bloqueada a qualquer momento, mas por enquanto vamos falando aqui. Aproveite, salve esse vídeo, salve essa live. Atua na imoralidade sexual, fornicação, pornografia, rejeição da castidade, da infidelidade conjugal, do divórcio. E olha aqui, Mateus capítulo de número 19, ali era permitido dar o divórcio. O problema é porque os homens repudiavam a mulher e não dava carta de divórcio. Ou então eles ficavam com o poder sobre a questão do matrimônio e a mulher não poderia contrair outro relacionamento. Então deve ser observado bastante sobre esse texto de Mateus capítulo 19. Aí vem da sexualidade imprópria, pedofilia e prostituição, que está alastrada em todo o mundo. E
Esse espírito desse anticristo, ele atua na imoralidade sexual, ele atua através de um sistema político que vem mais tarde uma moeda única, da ideologia de gênero e muitas outras situações. Atua contra a vida. A questão do aborto, você acha que Jeremias e o salmista Davi citou isso só por citar? Não. É porque ali já há uma vida. Inclusive, eu já gravei um vídeo sobre esse assunto, já fiz uma live sobre esse assunto. Atua contra a vida. Nos últimos dias, muitos não teriam afeição natural. Essa sociedade hedonista, em sua jactância e arrogância, defende diversos pecados como se fosse algo natural. Leia Jeremias, capítulo de número 2, o verso de número 34. Jeremias, capítulo de número 2, o versículo de número 34. Deixa eu ler essa referência aqui com você, de Jeremias. Por que que o cristão não deve apoiar o aborto? E quem apoia o aborto está negando diretamente a Cristo. Essa é uma aula teológica aqui para todos nós. Jeremias, capítulo 2, o verso de número 34. Olha o que ele fala aqui. Nas orlas dos seus vestidos se achou também o sangue de pobres inocentes, não surpreendidos no ato de roubar, apesar de todas essas coisas. Está vendo? E tem muitos outros textos. E nós vamos lendo, então já há ali uma vida. Então é um tipo do inocente que não tem como se defender. E qual é a ideia do espírito do anticristo? É não valorizar a vida. E como que é não valorizar a vida? A eutanásia, a violência estatal e paraestatal, guerras de várias tribos, povos, nações e conflito das nações e muitos outros, citados em Mateus capítulo 24. Muitas vítimas são adolescentes. Nós estamos ao vivo, aí os cachorrinhos, né, late, mas vamos lá. São adolescentes e jovens entre 10 e 25 anos que são mais atingidos nessa faixa etária. Vou ler novamente, vou citar novamente com você. Muitas vítimas são adolescentes e jovens entre 10 a 25 anos, revelando a profunda desvalorização da vida, pois se matar por nada, pois se mata por nada, sem ter qualquer critério doutrinário bíblico, moral. Gênesis capítulo 4, versículo 23, nós podemos entender sobre esse assunto. Mateus capítulo 6, os versículos 5 e 11. E também Mateus capítulo 24, versículo 37, nós já falamos sobre esse assunto, que é o princípio moral escatológico, sobre guerras, pai contra filho, filho contra pai, imoralidade, que está em todos os lugares, o tal do aborto. Um cristão, uma pessoa que se diz cristão e apoia a ideologia do aborto, ele está negando a sua fé, está negando o verdadeiro sentido do cristianismo e está ligado a esta mensagem do espírito do anticristo. Aí vem também aqui a atual necessidade de cada cristão conhecer um pouquinho dessa matéria chamada a escatologia bíblica, e hoje nós estamos falando um pouquinho sobre o espírito do anticristo. Vamos entender mais um pouquinho agora? Atua na educação secular. Eita, rapaz, aqui pega muitos assuntos, né? O exemplo dos países euro-americanos que se gaba de ser o maior e melhor sistema de ensino do mundo, liberal, sem um padrão doutrinário, familiar. Aí a Bíblia Sagrada, ela refuta. Ela está na contramão do mundo. Está na contramão, igual fala lá 1 João, capítulo 2. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, existe o princípio doutrinário. Então, alguém tem que se desfazer de tudo que se refere à Bíblia. E como que vai refutar a Bíblia de forma indireta, abre aspas, é através da família, fecha aspas. Ou então, o que o mundo precisa? O mundo precisa de verdadeiros cristãos
de verdadeiros cristãos. E nós passamos muito tempo, muitos anos, olha que eu não sou filiado em partido, não tenho carreira política partidária, mas no campo da escatologia é muito importante falarmos. Não tem mais aquela mensagem, fala assim, olha, o cristão não deve mexer com política, isso aí é para os políticos, para os que mexem com corrupção. Não, 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 peraí, ao contrário, todas as leis do seu país, olha o que eu estou falando, eu sei que essa mensagem vai chegar em outros países, todos devem e tem que procurar o zelo pelas leis, pela constituinte de cada país e saber, porque através dessas leis é que vem entrelaçando aí assuntos diversos nesse campo escatológico. Quantos anos a igreja, quando eu falo igreja, eu não me refiro só a uma instituição religiosa que a Receita Federal dá até a questão aí de um CNPJ, que o cartório dá uma certidão negativa. Eu estou falando além disso, a igreja, nós sofremos e nós precisamos despertar um pouquinho mais sobre esse assunto. Porém, tem gerado uma juventude totalmente desequilibrada. Nós estamos vivendo as universidades, meu Deus. E o mundo secular, igual eu queria colocar a linguagem neutra, dentro das nossas escolas, a ideologia de gênero, para que as crianças, lembra lá de Provérbios, que se refere, ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando for velha, não desviará-se dele, até a criança se dar a conhecer o que faz é puro e reto, que está no capítulo 22 e o capítulo 20 de Provérbios, esses dois textos bíblicos, ou então essa linguagem neutra. Esta educação secular não pode chegar nessa linguagem das nossas escolas, porque a questão do caráter da criança, até o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele informa que a criança e adolescente está em desenvolvimento, está se descobrindo, mas não é se descobrindo na ideologia de gênero, porque existe o termo do sexo, existe o termo da sexualidade. O sexo é macho e fêmea, às vezes a gente confunde. Fulano e Beltrano fizeram sexo? Não, não, não. Sexo é a identificação da pessoa, é o gênero dela, é o gênesis dela, vamos chamar assim, é o princípio. Agora, a sexualidade já passa a partir do impulso sexual, da atração, do ato. Então, isso está ligado à sexualidade. Agora, o sexo, não. O sexo já está definido. O sexo é homem e mulher. E isso tanto se refere à questão da Constituição, que nos seus artigos 4º e 5º vai estar se relacionando a tudo isso. Eu devo respeitar a cor, raça, a expressão, o poder da expressão, o direito de se expressar, até porque nós estamos num país laico, onde todas as religiões podem ser expostas, porém, dentro desse quesito também chamado cristianismo, eu devo me relacionar dentro desse campo escatológico político, que é esse assunto que eu estou falando um pouquinho com você aqui ao vivo, diretamente. Atual do mundo secular da educação precisa ser visto por todos nós. É por isso que eu oriento os pastores para se manifestar mais um pouco sobre esse assunto. É por isso que nós precisamos estudar mais um pouquinho sobre a escatologia bíblica. É por isso que não podemos mais sermos os tais dois ignorantes, teologicamente falando. Quantos anos as pessoas falavam, rapaz, teologia é do diabo, sendo que teo é Deus, logia é o estudo sobre Deus. Eu estou estudando a matéria em que ocupa estudar Deus. E as pessoas, às vezes, leem a Bíblia, e a Bíblia já está traduzida para o do grego, hebraico, grego, e também algumas outras línguas, que teve até Jesus, falou no aramaico, traduzida para nós, para termos essa compreensão sobre o que se refere à palavra de Deus, e passamos muito tempo num período chamado da ignorância da política escatológica. Só falava que vinha o anticristo, só falava que Jesus vinha, mas só que ninguém estava se preparando para esses momentos, para este
assunto aqui que é contemporâneo. E vem ainda o princípio das dores. O mundo tem passado de uma crise a outra. É política, é econômica, é moral, e essas crises elas vêm assolando, e a igreja precisa se posicionar e precisa conhecer mais um pouquinho sobre isso. Em vez de sermos simplesmente um político partidário, por que não deve ser um político escatológico doutrinário? Este deveria ser o nome. Precisar conhecer as coisas. Quando tu vê um cristão apoiando qualquer coisa que está fora do contexto aqui da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, você pode observar que ele já está se apostatando da fé. De forma direta ou indireta livre, ele está totalmente contrário ao que se refere à Bíblia Sagrada. Os adeptos da era global, que nós estamos vivendo a era global, dizem que estamos sofrendo uma metamorfose, uma transformação e que precisamos nos adequar, porque a Europa e alguns países já se alinharam a este pensamento e que a Bíblia está totalmente contrária. Aí já tem uma Bíblia que já tem um conhecimento livre, global, liberal sobre isso, já tem uma Bíblia que traz aí o lado LGBT, e na verdade a Bíblia é uma só. Foi assim escrita por um período aí de 16 séculos, 40 homens inspirados por Deus. Não haverá, nunca haverá autores como os 40 autores citados ou atribuídos a autoria a eles como homens que foram inspirados divinamente por Deus. Para que entremos em uma nova etapa de evolução da humanidade, para galgarmos uma admirável, estou lendo aqui a página 65 do nosso livro aqui, de escatologia bíblica, ele vai estar falando assim, sobre a questão dos princípios das dores, para ganharmos um admirável mundo novo, enquanto os outros, inclusive os cristãos, advertem que a humanidade oscila agora à beira de uma catástrofe, que a humanidade oscila à beira de um abismo procedente da história da humanidade e do fim da Terra em caos total, por causa de uma matéria, de um assunto que está sendo pregado contra a família e contra os princípios doutrinários. Outros grupos, inclusive os pentecostais, vêm em uma situação oposta ao mundo, oposta, princípio das dores. Eita, mas está sendo tão difícil pregar sobre a questão da contra a imoralidade, contra o aborto, contra os falsos cristãos que apoiam totalmente ideologias que são contrárias ao princípio familiar. Eu não entendo como uma pessoa prega contra, dizendo que Jesus vai libertar da droga, e a pessoa é ligado a um sistema que a ideologia aprova a legalização das drogas. Não dá para entender. Não dá para entender essas coisas. Você observe que, desde Gênesis até Malaquias, o princípio da justificação e dos judeus, que eles tinham, a primeira visão era física, que era de guerra, de proteção, de armamento e de tudo. Isso era um princípio do judaísmo. Princípio do judaísmo. Mais tarde veio o princípio de que Jesus traz um reino que não é um reino desta terra. Os discípulos chegam a Jesus e diz assim, Atos capítulo 1, versículo 7. Quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Não era o reino de Israel. Era o reino a Israel. Ou seja, quando que o reino de Israel vai dominar? Quando que nós vamos dominar a moeda, a economia, as guerras, a política? Quando que nós vamos dominar tudo isso? Aí Jesus fala, não compete vocês a saber essas coisas, porque isso aí é de exclusividade de meu Pai. Ele já estava falando, porque Jesus, mais tarde, em outra live, nós vamos poder falar sobre a questão do governo de Cristo. Nós podemos falar sobre esse intermédio do Espírito Santo que está conosco, a qual capítulo 14 de João vai narrar categoricamente sobre esses assuntos. Mas nós vamos falando um pouquinho mais sobre esse campo da escatologia. E o princípio das dores, essa mensagem da vida de Cristo não é uma mensagem que não vou dizer que é pouco pregada,
porque é um erro dizer que ela é pouco pregada, mas é uma mensagem que precisa ser pregada ainda mais sobre a questão da volta de Jesus. A Bíblia fala 1845 vezes que Jesus está voltando. E esse termo, o princípio de dores, que se refere a uma linguagem simbólica, as dores de parto, são aquelas dores iniciais, decorrentes, as contrações que anunciam a conceição. Está em Isaías, capítulo 26, o versículo 16 ao 19, Miqueias, capítulo 4, versículo 9 ao 10, Mateus, capítulo 24, versículo 8 ao 13, Apocalipse, capítulo 12, o versículo 1 ao 5, e também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Jesus expressa essas dores como sinal envolvendo calamidades, fomes, pestes, terremotos, seriam apenas sinais prevendo a vinda do reino desejada e esperada pelos judeus, que está em Mateus capítulo 24, versículo 3 ao 14, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 1 ao 3, e também versículo 23, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 3, e 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 9. São referências que você pode estar pausando o livro, aqui o vídeo, e possa estar lendo. E nós estamos falando aqui um pouquinho mais sobre a escatologia. Já vamos para a conclusão desta nossa aula livre para todas as nossas turmas, todos os nossos internautas. Encerrando o calendário profético para os gentios, vamos falar um pouquinho sobre sinais que indicam começo do fim, ou o princípio das dores. Mateus capítulo 24, versículo 7 e 8, que é o princípio das dores, ou seja, começo do fim, ou seja, é necessário verificar os acontecimentos que envolvam esta matéria, esse assunto, que é fome, pestes, terremotos e conflitos em vários lugares, nações, povos, línguas, tribos. Haverá guerras, às vezes econômica, política, social, e também essa guerra chamada guerra religiosa. Nós precisamos entender esse assunto. Quando alguém vai falar sobre fome, aí ele alinha alguém que vai matar a fome do Brasil ou do mundo, se relacionando a um político. Você está fora do contexto, porque aqui haverá fome, haverá peste, terremotos, conflitos em vários lugares. Agora, você não pode associar isso a uma pessoa que defenda uma ideologia que é contrária totalmente ao princípio cristão, ao princípio bíblico. É por isso que você deve estar atento. É por isso que o cristão deve estudar a escatologia bíblica, política, nesse campo político, para você poder entender e saber o que você deve defender. Qualquer pessoa que apoia algo semelhante ao que o anticristo, como falamos na página desse livro 63, que é os espíritos, que é o antifilho, que é o antipai e o anti-espírito santo. Qualquer matéria alusiva a isto, você tem que refutar. Você tem que negar essa matéria. Falar assim, olha, eu não quero saber desse assunto. O meu padrão é doutrinário bíblico e vem aí o espírito do anticristo, que está trazendo toda a ramificação para aí a sua atuação, que vai ser o anticristo. Aí vem os falsos mestres, apostasia e iniquidade. Levantar-se-á falsos mestres e falsos profetas. Mateus capítulo 24, o verso 4. Também o verso 5, verso 10, verso 11, 23, 24 e 26, todos do capítulo 24 de Mateus. Atos capítulo 20, os versos 29 ao 31. Estou falando de Bíblia Sagrada, em oposição às estratégias dentro da igreja, instituições para extirparem as verdades, enganando a muitos, levando ao abandono da fé. É só neutralizar, só quer neutralizar a igreja, só para a igreja ficar parada. Só para alguém que é um chamado profeta, um chamado pastor, ficar quieto. Não precisa você se manifestar. É o suficiente para o espírito do anticristo dominar ainda mais. E essa mensagem do reino de Cristo, que é o período da graça, não chegar às pessoas ao seu conhecimento.
É por isso que eles querem só neutralizar. É por isso que tem muitas pessoas se apostatando da fé, com essas ideologias, com esses pensamentos e trazendo uma alusão totalmente. Por quê? Porque passaram muitos anos dizendo, rapaz, ninguém pode mexer com isso, e só se liga à questão de uma área política partidária, que é se referindo ao seu povo, à sua tribo, à sua comunidade, à sua sociedade, e não consegue ver um palmo além do nariz sobre a política escatológica, que está além disto, que está além dessa questão da fome, do terremoto, que está além dessas pestes, que vem aí questão de um sistema que está impregnado através disso para o domínio, para que os seus filhos, amanhã, os seus netos, seus bisnetos, demais outros, acham que isso é simplesmente uma mensagem religiosa, que está fora do contexto global da moeda única, é um atraso para a economia, para a cultura, para o mundo político. E a gente deve ter muito cuidado com esses detalhes. Eu estou falando da escatologia política, estou falando do princípio doutrinário. Aí ele ainda vem falando aqui, tudo isso se dará, ainda na página 66 do livro aqui da escatologia. É um livro numa linguagem que fizemos aí, numa linguagem aberta, e só ler entende. É por isso que eu estou fazendo aqui algumas leituras. Tudo isso se dará por causa da genuína doutrina cristã, que está em Mateus capítulo 24, versículo 11. Eu poderia até ler essa referência para a gente caminhando aqui para o encerramento nessa aula aberta ao público. Isso aqui é ao vivo, capítulo 24. Olha só, vamos lá. O versículo de número 11 de Mateus. Vamos encontrar aqui rapidinho. Página 20, capítulo 24, versículo de número que eu citei aqui. Vamos lá, 11. Olha só. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aí aqui tem uma alusão que falso profeta tem que ser só pessoa religiosa. Tem gente que acha que falso profeta tem que ser alguém que saiu do convívio da fé cristã porque se tornou um falso profeta. Não, não, não. Falsos são enganadores. São pessoas que às vezes não teve nem o seu convívio, mas prega uma mensagenzinha dócil, de comunidade, muito laico, liberação, ecumenismo, e aí você vai sendo levado por isso e aquele padrão doutrinário real fica mais distante. Aí ele diz que tudo isso indica motivos egoístas e demoníacos, introduzindo a estrutura da igreja. A estrutura da igreja ela vai ficando cada dia mais distante. Isso eu vou me referindo à igreja, se referindo à instituição, por causa das leis, por causa dos rudimentos das leis. Mas a igreja, ela sempre está preparada. As portas do inferno nunca irão prevalecer contra a verdadeira igreja. Então ninguém vai vencer os ideais da igreja. Conceitos liberais. Apostasia, rebelião é um sinal evidente da atuação do espírito do anticristo contra a igreja, rebelando-se diretamente contra a igreja. Nos últimos dias, muitos cristãos trairiam e deserdaria o seio da igreja. Tem muita gente que já não está nem aí. Rapaz, eu sou cristão, eu sou crente, mas eu apoio isto, eu apoio aquilo. Tudo contrário ao princípio doutrinário da própria fé. Ou então está negando a Cristo. Estou me referindo a isso diretamente. Vamos entender mais um assunto para a gente encerrar? Nos últimos dias, muitos trairiam isto. A iniquidade citada em Mateus capítulo 24, versículo 12, se tornou algo natural. Iniquidade traz uma ideia sobre as coisas ilegais, ilícitas e de liberdade, sem que haja legislação que a controle. Ou então é por meio da política, é por meio das leis, por meio de todos esses sistemas. E as pessoas se tornaram isso normal, legal, imoralidade, sexualidade, aborto, e todos os demais outros detalhes. A iniquidade se tornou uma tendência a ser praticada e tolerada até mesmo dentro das igrejas, porque os seus líderes ímpios porque já se aderiu a esta doutrina do espírito do anticristo como liberais e os princípios divinos,
traz totalmente descrédito a tudo que você prega. Você vai pregar, alguém fala, isso daí é o quê? Como é que é? É por isso que a mensagem centralizadora é a volta de Cristo, é o sair da igreja da terra, o arrebatamento da igreja, vamos chamar assim, a volta de Cristo. Isso estou falando no princípio dos pré-tribulacionistas e desprezando a comunhão com Cristo. Quantos estão desprezando? Isaías, capítulo de número 59, 1 e 2. Tais livres ficam às margens daquilo que Deus quer da igreja, ficam à margem. Por isso as igrejas laodiceias que esqueceram da doutrina aceitaram facilmente o mundanismo. Aceitaram facilmente o mundanismo. Olha que estamos referindo lá à visão que o anjo deu, por intermédio de Deus, de Cristo, o anjo de Cristo, deu a João. Lá nos capítulos próximos, já do 1, 2, 3, 4 e 5 ali de Apocalipse. E você já vai observando esse padrão doutrinário que a igreja de Laodiceia aceitou com facilidade. E naquela época, João já advertiu, como a nossa leitura inicial de 1 João, capítulo 2, versículo 18, filhinhos, como ouvistes que já veio o anticristo, ele estava se referindo ao espírito do anticristo. Muito já se tem feito anticristo. E a igreja de Laodiceia, ela impregna isto. E nós precisamos nos despertar ainda mais sobre esse princípio escatológico, político, bíblico, doutrinário. E o cristão deve entender sobre esses assuntos. Agora, para me concluir geral, o amor de muitos está se esfriando com facilidade. E, às vezes, a ausência do conhecimento desse tipo de estudo bíblico, desse tipo de mensagem, faz com que as pessoas fiquem como se fosse normal e se acham anormal quando alguém fala sobre esse assunto e até ignoram. Está perdendo a voz profética na sua identidade, na sua capacidade de temperar a questão sobre a criação. Falamos até a página 66, depois nós vamos falar o tempo do fim, outros sinais importantes, aí vamos falar sobre o arrebatamento, e nós vamos falar sobre os 3 princípios do pré-tribulacionista, do mid-tribulacionista e do pós-tribulacionista, que é aqueles que acreditam que a igreja vai chegar só até o princípio das dores, que é esse princípio. Outros acreditam que vai passar pelos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, depois que o anticristo vai romper a paz com todos e vai realmente mostrar quem ele é. Por exemplo, a moeda única, todo esse sistema global da economia, da política, né? Por isso que tem que desfazer da questão da moral, da família, da Bíblia, desse princípio do cristianismo. Então tem que ser muito liberal mesmo. Então ele vai romper com as nações. Esse é o princípio do mid-tribulacionista. E depois vem um pós-tribulacionista, que é aqueles que acreditam que a igreja vai passar por todo o período da grande tribulação e só aí depois que Cristo voltará. E nós vamos estar falando na nossa próxima live sobre esses assuntos em importância. Deus abençoe a todos. Hoje demoramos um pouquinho mais na nossa aula, na nossa live. Muito bom estar com você. Qualquer momento nós podemos abrir um curso escatológico desse na sua igreja, mas eu costumeiramente gosto de falar assim, às vezes a gente gasta muito com eventos, viu? Faz uma estrutura enorme e gasta mesmo, e às vezes a gente não se preocupa um pouquinho mais com as vidas que estão se perdendo. E a igreja, o termo eclésio, quer dizer ajuntamento, ajuntar para preparar, preparar para sair. Então a gente precisa sair um pouquinho mais das 4 paredes, precisamos instruir mais as pessoas a estarem nos cultos de ensino, nas escolas bíblicas dominicais, precisa criar mais seminários para isso, desenvolver mais as pessoas nesse conhecimento para que as pessoas possam estar mais preparadas nesse campo escatológico. Quanto mais você lê sobre escatologia, mais você centraliza em Cristo e saber que Jesus está voltando e nós precisamos nos despertar para a pregação do Evangelho. Eu costumo dizer que um verdadeiro teólogo é um verdadeiro e autêntico missionário. Abraço, pastor Divino Silva, nosso contato aí, 94 99175 4989 para agendas e demais outros compromissos. Deus abençoe a todos e até o próximo encontro. A paz do Senhor Jesus, as nossas turmas, Deus abençoe grandemente aos nossos internautas.